pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre Querido Jaime, do Eduardo Lages. O que acontece com esse livro? Esse livro me foi enviado, um e-book, na verdade, desse livro me foi enviado pelo Eduardo, acho que no fim de fevereiro ou no início de março, eu não me lembro bem. Eu li o livro em março e esqueci de fazer vídeo. Daí eu reli o livro agora em abril e esqueci de fazer vídeo de novo. Então me desculpe pela demora, mas aqui está o vídeo. E uma coisa que eu tenho para dizer é a seguinte: esse foi um dos livros que eu mais gostei da experiência de ter lido. Eu acho assim, todo mundo deveria ler este livro pelo menos uma vez na vida. E acho que esse foi um dos livros que teve um dos personagens com quem eu mais me identifiquei, que é o Jaime, que é um senhor de 72 anos. É um senhor extremamente recluso, extremamente calado. Ele é extremamente rabugento e, ao contrário de outros velhinhos, ele não tenta esconder a sua rabugice. Então, assim, ele é chato mesmo e ponto, é assim que ele é e acabou. Então, assim, por tudo isso, eu fui lendo aquilo e fui falando assim, meu Deus do céu, eu sou muito desse senhor, sabe assim? Então, assim, sei lá, acho que seria mais normal, digamos assim, eu identificar ele com o meu avô. Mas aí, não, eu me identifiquei muito com esse personagem, assim, na maneira como ele se comporta, na maneira como ele pensa em algumas coisas, em algumas manias que a gente tem sendo descritas ali do cotidiano desse sujeito. Então, por tudo isso, o livro já ganhou ali o meu coração. E esse se tornou assim um dos meus personagens preferidos, um dos meus melhores amigos literários. Mas enfim, do que vai falar esse livro? Ele vai falar então da história desse senhorzinho chamado Jaime, que tem 72 anos, e que ele vive sozinho em uma casinha de São Paulo. O que acontece? Acontece que a gente vai acompanhar um dia na vida desse sujeito, e esse dia vai começar como um dia normal, como qualquer outro. Assim, esse dia é o dia em que ele vai ir buscar a aposentadoria dele no banco. Então a gente acompanha como que ele acorda, os hábitos matutinos dele, digamos assim. A gente depois acompanha o trajeto dele de casa até o ponto de ônibus, depois qual que é o trajeto dele dentro do ônibus até o banco. E é muito engraçado porque a gente vai sempre olhando como que esse senhor vai analisando vários tipos sociais. Então, desde aquele adolescente que finge que está dormindo para não dar lugar preferencial para o idoso, até aquele sujeito que entra berrando dentro do ônibus, pregando a palavra de Deus e pregando um discurso de ódio e esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vai acompanhando por esse trajeto, a gente vai vendo, a gente vai tendo uma visão de como é esse personagem. O personagem vai sendo construído à medida que ele vai se encaminhando da casa até lá o banco. O que acontece? Acontece então que ele chega, saca o dinheiro dele no banco, e quando ele está no trajeto de ida para casa de volta, o que acontece? Ele sofre um acidente, digamos assim. Eu não vou falar o que acontece com ele, você vai ter que ler o livro para saber. Mas ele sofre um acidente que o impossibilita de voltar para casa. Então a gente vai acompanhando como que é a história desse sujeito tentando voltar para casa. E uma coisa que eu acho bem legal é que, enquanto no trajeto da casa para o banco a gente acompanha como que esse personagem é hoje em dia, no trajeto do banco para a casa dele a gente acompanha exatamente o oposto. A gente acompanha como que esse sujeito foi, como que é que esse sujeito foi vivendo a vida de modo a se tornar quem ele é hoje em dia. E assim, gente, é uma história extremamente emocionante. É uma história que, se você conhece São Paulo, você vai saber reconhecer vários dos lugares pelos quais esse personagem passa. Então, esse é outro ponto positivo do livro. E uma coisa que eu achei bem legal é que é um livro que ele é tão sensível que por aquilo que o personagem está sentindo, a gente percebe o local onde ele está. Claro, há a denominação geográfica de onde ele esteja, de onde ele está, mas o Eduardo ele não passa muito tempo descrevendo aquele lugar. Ele fala que o personagem está ali e fala como o personagem está se sentindo. E a partir da sensação do personagem é que ele vai criando essa ambientação desse espaço. Então eu achei essa característica do texto eu achei muito legal. Achei muito legal também esses flashbacks que vão construindo toda a obra. Eu achei que eles vêm no lugar certo. Eu achei que eles ajudam a criar essa sensibilidade que permeia o livro todo. E assim, é um livro extremamente sensível, é um livro extremamente poético, é um livro extremamente sentimental, mas ele não é um livro que força nada.
Ele não é aquele tipo de livro que te força a sentir determinada coisa. Você simplesmente lê aquilo e se pega sentindo uma determinada coisa. Você lê aquilo e se pega questionando algumas coisas que você já viveu, ou algumas pessoas que você conhece. Então esse é aquele tipo de livro que vai fazer você pensar não só sobre a própria vida, mas sobre a realidade que te circunda. Então assim, é aquele tipo de livro que toda vez que eu olhar agora para o mendigo, eu não vou olhar só para o mendigo, eu vou olhar para o mendigo como é descrito aqui neste livro do Eduardo. Então assim, gente, é um livro incrível, eu acho que vale muito a pena você ler, caso você não conheça. E assim, como adquirir o livro? Essa é uma publicação independente, então você pode adquirir o livro de 3 maneiras. Ou você compra o e-book dele pela Amazon, que eu vou deixar o link lá embaixo para que você possa fazer isso. Ou você compra o livro diretamente com o Eduardo, que vive lá na Paulista. Ele monta lá uma banquinha na Paulista e vende o livro dele ali ao vivo. Então, enfim, se você aí é de São Paulo ou se você vai para São Paulo, eu recomendo que você passe pela Paulista para você poder procurar ali o Eduardo. Ou então você compra via Facebook. Então, eu vou deixar lá embaixo a página do Facebook do Eduardo para que você, caso não conheça, passe a conhecê-lo, porque na página, além de encomendar o livro, você pode também perguntar para ele mais ou menos em que altura da Paulista ele vai estar em determinados dias. Enfim, era mais ou menos isso então. Agora, é claro, nem tudo são rosas. Há 2 coisas que me chatearam um pouco na leitura. A primeira delas é que é uma leitura muito curta. Eduardo, e é claro, eu estou brincando aqui, né, gente? Eduardo, meu filho, faça um livro, faça outro livro, sabe assim? Esse é aquele tipo de livro, é um livro muito curto, ele tem 60 páginas. E no fim dessas 60 páginas eu fiquei extremamente órfão. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer agora sem esse Jaime para poder, esse Jaime que é tão querido para mim, para poder me consolar aqui agora. Então, Eduardo, estou aguardando ansiosamente pelo seu próximo livro. Mas teve uma coisa que não foi tão boa assim, que é a seguinte. Eu achei que é um livro, claro, por ser o primeiro, por ser uma publicação independente, aquela coisa toda, eu achei que é um livro que ele merecia uma atenção maior na revisão, na diagramação e nesse tipo de coisa que é um pouco mais técnica e que eu acho que vale a pena ir para próximas edições, aquela coisa toda. Então esse é aquele tipo de livro que eu acho que merece uma edição excelente, porque ele é um livro extremamente bom. É aquele tipo de livro que dá orgulho de você falar assim, estão produzindo isso atualmente na literatura brasileira, o que é uma coisa bem legal, não é mesmo? Eu já ia me esquecendo de uma coisa bem importante, que é a seguinte. Eu vou aproveitar o espaço que eu tenho aqui nesse vídeo para pedir licença publicamente ao senhor Eduardo. Então, caso você esteja vendo esse vídeo, Eduardo, manifeste-se, por favor, para usar alguns trechos do querido Jaime em sala de aula. Porque, como vocês sabem, eu dou aula e daí eu percebo que sempre que eu vou falar do tempo na narrativa, é um sacrifício, porque assim, é uma discussão um pouco mais teórica. Eu tenho que explicar primeiro a questão do tempo, etc., para depois aplicar isso na narrativa. Qual que é o problema? O problema é que isso é muito maçante muitas vezes. E eu percebi que há trechos no querido Jaime que eu vou poder usar para poder ilustrar muito melhor essa parte da aula, que é um pouquinho mais teórica. Então, eu vim aqui para pedir licença ao senhor Eduardo para que eu possa me utilizar de alguns trechos do querido Jaime em sala de aula. Então é isso, gente. Ah, e uma coisa que eu já ia me esquecendo é que o querido Jaime do título, perceba que esse querido ele vai entrando em vários momentos do livro, mas apesar de haver uma identificação entre eu e esse personagem, a relação que eu mantive com ele não foi das melhores, porque ele é aquele tipo de personagem que, como ele vai sendo construído à medida em que o livro vai sendo narrado, ora você vai ficar com raiva dele, ora você vai sentir pena dele, ora você vai se entristecer com ele, ora você vai se alegrar com ele, você vai se emocionar com as lembranças que ele tem, assim como ele mesmo se emociona, você vai fazer amizades com ele ao longo desse livro, enfim. Ele é um personagem ao mesmo tempo simples e muito complexo. Então, assim, é aquele personagem que ele pode ser você, ele pode ser o seu avô, ele pode ser o seu vizinho e você não sabe de nada disso. Então, ele é um personagem extremamente real. E eu acho que essa é uma das melhores coisas nesse livro. Como que o Eduardo pega essa pessoa real
pega essa pessoa em uma situação extremamente real e poetiza tudo isso de uma maneira tão sensível, olha para tudo isso de uma maneira tão bonita. Então, enfim, eu recomendo fortemente este livro. A próxima vez que eu for para São Paulo, eu vou passar pela Paulista para poder comprar o livro em mãos do Eduardo, porque vale muito a pena. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E não esqueça de ler o livro do Eduardo, tá bom? É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.